Década de 70, Francisco Horta, máquina tricolor. O que isso te remete? Títulos, alegria, história e megalomania. O ex-presidente Francisco Horta montou grandes times e, olha, se dependesse apenas dele, aquele timaço de 75, os timaços de 75 e 76 seriam ainda mais fortes. Eu vou contar essa história que eu acho que você vai curtir. Já me ajuda com um like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, caso não seja um inscrito. Se puder também, dê aquela hypada no vídeo e compartilhe com os seus amigos tricolores. E o assunto é ninguém menos do que Johan Cruyff, um dos maiores craques do futebol europeu, da seleção holandesa, e o Fluminense, referência no futebol brasileiro, queria tê-lo no seu elenco. E Francisco Horta, o homem que criou o troca-troca de atletas no futebol carioca, muitas vezes essas trocas não foram favoráveis ao tricolor, mas sem dúvida movimentou o esporte por aqui. E formou grandes times. Você que era jovem ou já adulto nos anos 70, vibrou pra caramba com a máquina tricolor. E ela poderia ter algumas engrenagens, como a do holandês Johan Cruyff. Eu vou trazer o Leandro mais novo para contar essa história aqui nesse quadro Bastidores do Flu, onde eu recordo situações curiosas, interessantes, que muita gente talvez não se lembra ou nem sabia, fruto de pesquisa da época em que eu trabalhava no Lance, como editor e também produtor de conteúdo. Eu fiz de tudo lá. Quem me acompanha desde aquela ocasião sabe muito bem. Então chega mais Leandrinho, carequinha, e conta sobre essa história de Johan Cruyff no Fluminense. Johan Cruyff no Fluminense. Uma ambição ou um devaneio de Francisco Horta? Vamos entender essa história? Você já imaginou o craque holandês Cruyff vestindo a camisa do Fluminense? Antes da gente falar sobre esse tema, pessoal, quero pedir para vocês, claro, muito importante, se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho e curte o vídeo. Sempre muito importante, beleza? Bom, pessoal, essa história ocorreu em meados da década de 70, mais precisamente em 1975. O então presidente Francisco Horta, considerado um dos mais importantes, não só da história do Fluminense, como do futebol carioca e brasileiro, em função do seu arrojo, afinal ele montou a máquina tricolor de 75 e 76 e queria que essa máquina tivesse nomes exponenciais. E um deles, Johan Cruyff, como você está vendo por aqui, agora quem está passando é o Francisco Horta. Mas o Cruyff, um dos maiores jogadores da história do futebol, campeão com a Holanda em 1974, né? O Fluminense tentou sim a contratação do craque holandês. Como eu disse, começou em 75. A ideia inicial do Francisco Horta era trazer o Cruyff para disputar 3 amistosos. E isso aconteceu, né? Inclusive matérias na época falavam sobre isso, né? Até, por exemplo, o Diário de Pernambuco, né? A Karen vai colocar aqui para você, vai aparecer o Diário de Pernambuco, ele falava sobre a contratação. É um sonho ou realidade o Cruyff no Fluminense? O JB também falou sobre essa chance do Cruyff jogar no Fluminense. O jornal O Globo também noticiou. Será que o Fluminense vai conseguir o Cruyff, né? Imagina, né? Uma coisa de maluco naquela época. Já naquela época já era uma situação muito, vamos dizer assim, improvável. Impossível não, mas improvável. Bom, essa história começa, como eu falei, com o convite do Fluminense para o Cruyff vir ao Brasil, para conhecer o Brasil, né? Enfim, a cultura brasileira, o samba, conhecer um pouco do futebol também, e tudo que de mais importante
especialmente o Rio de Janeiro tinha para poder mostrar, e o próprio Horta fala ao jornal o Globo em 1975. Ele diz o seguinte: eu ainda não tive nenhum contato pessoal com ele, Cruyff, mas fiquei realmente entusiasmado com seu futebol. Vou lhe oferecer $30 mil para que faça 3 partidas pelo Fluminense no ano que vem, no caso em 1976. Eu tenho certeza que a proposta será aceita, pois as datas serão escolhidas com muita antecedência para que não haja perigo de algum compromisso pelo Barcelona. Ele estava em fim de contrato com o Barcelona. E o próprio Cruyff, ele não descartou a possibilidade. Ele falou o seguinte: no momento estou cansadíssimo, venho de uma longa temporada, soube que o Barcelona recebeu várias propostas para eu ir jogar, mas não sou eu quem decide. Quanto a atuar em um clube brasileiro, em alguns amistosos, como estou fazendo aqui, ainda não foi procurado, mas não é uma má ideia. Então o Fluminense conseguiu, com o apoio da Rede Globo e da Air France, trouxe o Cruyff em 76, né, por 600 mil cruzeiros. Agora eu não vou conseguir fazer a conversão para a moeda atual, né? Ele disputou 2 amistosos, um no Rio e outro em São Paulo, né, com combinado estrangeiro. E o objetivo era que o Cruyff ele se apaixonasse pela cidade maravilhosa, que ele ficasse de fato muito interessado em vir jogar pelo Fluminense. O Fluminense alugou limusine para ele, fez uma festa danada, enfim. Porém, a coisa começou a dar errado logo que o Cruyff e sua esposa saíram do aeroporto. Primeiro que eles se depararam com a favela da Maré e com o mau cheiro do gasômetro ali na região de São Cristóvão. Para quem não conhece, quem não é do Rio de Janeiro, fica na região central do Rio de Janeiro, que não existe mais. E a esposa do Cruyff, ela falou exatamente isso aqui, ó: se isto é o Rio, eu quero voltar para Barcelona. Ela falou isso para o Jornal do Brasil. Ela ficou espantada, né? Esse não é o Rio de Janeiro que a televisão mostra, né? E aí os dirigentes brasileiros, o Francisco Horta, o Fluminense, tentaram apaziguar essa situação. Não, peraí, vamos conhecer o Rio de verdade. Aí eles passaram por São Conrado, Leblon, Ipanema. O Cruyff e a esposa começaram a ver o Rio de Janeiro com olhos diferentes. Se hospedaram no Hotel Meridian, né, no Hotel Nacional, né, obra do grande Oscar Niemeyer, tricolor. Tiveram alguns problemas lá por conta do quarto que foi escolhido, posicionaram o quarto exatamente a janela em frente para um andaime de uma obra, então a impressão foi a pior possível. Eles acabaram saindo aí sim do Hotel Nacional para o Hotel Meridian, foram conhecer o samba lá com as mulatas do Sargentelli, escola de samba e tudo mais, tudo para cativar o Cruyff e a esposa, para mostrar que o Rio de Janeiro e o Fluminense seriam lugares para ele realmente se apaixonar. Mas isso não aconteceu. O Cruyff voltou para a Europa, nunca mais quis voltar para o Brasil, atuar em qualquer clube brasileiro. Ele renova com o Barcelona e a ambição do Francisco Horta acabou se tornando um devaneio em função principalmente da falta de estrutura da cidade do Rio de Janeiro, que sabemos permeia até hoje. O Cruyff infelizmente faleceu tem 4 anos, em 2016, em função de um câncer, mas sem dúvida está na história do futebol, um dos grandes craques, e que, mais uma vez, o Fluminense tentou a contratação, mostrando a pujança que o clube tinha. Pode achar loucura, pode achar sonho, mas o Francisco Horta era um cara muito corajoso e tentou a contratação de um grande craque, porque o Fluminense queria brigar pelo tricampeonato carioca, que tinha muito mais importância do que hoje tem. O Fluminense ficou com os títulos de 75 e 76, o Cruyff não veio em 77, mas a história está aí para a gente contar. Para vocês verem, né? A falta de estrutura no Rio deixou a mulher do cara boladona, o próprio ficou ainda meio que balançado. Mas o que mais me impressiona nessa história é a megalomania do Horta. O cara não tinha medo, bicho. Ele buscava, fez isso com o Rivelino, o seduziu, foi lá em São Paulo, já estava mal ali com o Corinthians, veio para o Fluminense já com uma idade. Não posso dizer que o Rivelino veio para o Fluminense já veterano, porque 29, 30 anos naquela época já era velho, né? Imagina hoje já é considerado um jogador maduro. Na década de 70 já era velho, o Rivelino jogou muita bola no Fluminense. É que muita gente fica com essa coisa de que o Rivelino não ganhou brasileiro pelo Fluminense, cara, faltou pouco.
Mas o bicampeonato carioca, naquela época, quem viveu sabe, vai falar muito melhor do que eu, tinha muito mais importância do que o Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense venceu na década de 70, por 2 vezes seguidas, o campeonato mais importante. O campeonato que os clubes tinham mais interesse em vencer. Então como é que não deu certo? Muita gente quer reescrever a história, cara. Hoje a Libertadores tem mais relevância do que o Carioca. Daqui a 30 anos, a Libertadores pode nem existir mais, vai surgir um outro campeonato sul-americano e vamos esquecer o que foi a Libertadores, o que é a Libertadores atualmente, que foi da década de 80 para cá. Então a gente não pode simplesmente esquecer, reescrever a história, porque o mundo mudou. O mundo muda, mas a história ela continua e ela está aí para ser contada. Espero que vocês tenham curtido. Esses foram os bastidores do Flu, esse quadro que eu trouxe aqui para o canal, que eu acho que é importante não esquecermos a nossa história, mesmo que muitas vezes a gente não consiga ser feliz, mas a curiosidade fala mais alto. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, não se esqueça e até a próxima. Um grande abraço, saudações tricolores.